Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 31 de janeiro de 2022, segunda-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vambora para o jogo. Bom, tropa, dia 31, amanhã a gente quer fechar esse mês com chave de ouro, um mês que não foi muito bom para os bilhetes do canal, porém a gente consegue manter uma média legal. Assim, a gente tem dois jogos muito interessantes e o restante eu vou passar alguns que podem ter algum valor, beleza? Já vamos começar então, sem enrolar. 3 horas da tarde eu tenho Cluj contra Botoşani. Para quem não conhece, o Cluj é o brabo da Romênia. Deixa eu descer aqui para ficar melhor. Show de bola. Se a gente olhar aqui, ó, são duas equipes que vêm de um tempo de invencibilidade, principalmente o Cluj. Se eu mostrar para vocês, o Cluj em 22 jogos, ele ganhou 19, empatou 1 e perdeu 2. É uma campanha sensacional. E esse empate foi na última rodada, foi contra o FCSB, que é o principal rival dele. Mas o Cluj ele segue aí a passos largos para conquistar mais um título. O Cluj em 22 jogos fez 35 gols, sofreu 11, é um time que sofre poucos gols. O Cluj é aquele time que gosta de ganhar de 1 a 0, 2 a 0. E o Botoşani é o quarto colocado, 22 jogos, ganhou 9, empatou 10, perdeu 3. É um time que perde pouco também, só que ele empata bastante, fez 22 gols, sofreu 19. Se a gente olhar o Cluj em casa, são 11 jogos, 11 vitórias, o melhor mandante da Europa, fez 19 gols e sofreu apenas 4. Já o Botoşani, como visitante, perdeu apenas 1, também é um grande visitante. Se a gente olhar aqui, confronto direto, normalmente são poucos gols, quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos que 3. O Cluj vem de 9 jogos de invencibilidade, dos últimos 9 em 7, a gente teve menos que 3 gols. É aquele lance que eu falei para vocês, que o Cluj é time de 1 a 0, 2 a 0. Ah, esse último jogo do Cluj foi 3 a 3, mas aí é um acidente de percurso, porque estava jogando contra o segundo melhor time da Romênia, clássico, tudo pode acontecer. Dos últimos 9 jogos em 7, o Cluj venceu o primeiro tempo e o Botoşani dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols, dos últimos 8 em 6 foram ambas marcam. Dito isso, para essa vitória, para essa partida aqui, vitória do Cluj, acredito que ele tem tudo para manter essa sequência de vitórias jogando em casa, um time muito forte dentro dos seus domínios, e eu cravo essa vitória. Quem quiser botar no bilhete, ficar mais safe, Cluj empate anula, aproveitar que ele é um time que sempre mantém a invencibilidade. E o Botoşani é um time que gosta muito de empatar. Como o Botoşani ele perde pouco, mas empata bastante, se você quiser ir bem safe mesmo, vai com esse empate aí, porque eu acredito que no máximo aqui a gente vai ver um empate. Muito difícil o Cluj perder esse jogo, principalmente na fase que ele está dentro de casa. Placar para mim, 2 a 0 para o brabo da Romênia. Outro jogo que a gente tem aqui, às 5h15 da tarde, é o PSG que vai receber o Nice. Atualmente são os dois melhores times da França. O PSG com seu elenco fabuloso e o Nice que tem um grande técnico que foi campeão temporada passada com o Lille e está fazendo um grande trabalho mesmo com uma equipe ali mediana. O PSG é favorito, é um time que mesmo não jogando bem, costuma vencer seus jogos, principalmente quando está jogando em casa. Só que assim, mesmo o PSG sendo favorito, tendo tudo para vencer, é uma partida que eu gostaria de explorar gols, tá? Porque a gente está no mata-mata, jogo único. Esses últimos jogos aí da França, a gente sempre tem tido gols na fase aqui da Copa. Vamos dar uma olhada no histórico rapidinho. Quando elas se enfrentam nos últimos 10 jogos em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. PSG não perde para o Nice há 8 partidas, então tem um grande retrospecto. Está com 11 jogos de vencibilidade. Dos últimos 8 em 6, venceu o primeiro tempo. O Nice vem de 6 vitórias seguidas, dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, é um time que está vivendo um grande momento com o seu treinador. E é o seguinte, acredito que o PSG vai vencer? Sim, acredito que ele vai vencer até porque está jogando em casa. Mas vou falar para vocês, mais interessante para mim do que essa vitória é buscar um mais de 2,5 gols. Tá pagando bem, tá pagando mais do que a vitória para uma entrada simples. Eu acredito que a gente tem tudo para ver, principalmente sair um gol no primeiro tempo. A outra equipe ela vai ser obrigada a ir para o ataque, senão é eliminada, é jogo único. E, pô, me pega esse 2,5, tá bom? Quem quiser botar no bilhete, pode ir com a vitória do PSG, pode ir com o PSG empate anula, que a gente tem uma odd aqui acima de 1,50, então dá para entrar com empatezinho anula. Ou então o nosso safe mais de 1,5, beleza? Mas, pô, é uma partida que eu vou entrar para buscar gols, principalmente depois sair o primeiro e outra equipe ali tiver no desespero para buscar um empate. Placar para mim, 3 a 1 para o PSG. 3 a 1, 2 a 1, acredito que vai ser mais nessa pegada aí de gols, tá bom?
Agora vamos para os outros jogos que podem ter valor, mas são jogos perigosos. Vou começar já com o Paulistão aqui, 8 horas da noite, eu tenho o Bragantino contra o Guarani. O Bragantino que ele já começou perdendo e o Guarani venceu o São Paulo de 2-1. É uma partida que eu exploraria gols, tá bom? Mesmo o Bragantino jogando em casa, é um time que começou agora a temporada também, um time que mudou bastante da temporada passada para agora. E eu acredito que a gente tem tudo para ver gols. O Bragantino é muito ruim para ele tropeçar de novo. E o Guarani está com um time legalzinho ali. A gente viu contra o São Paulo, que fez uma grande partida. Então eu exploraria aqui uns 2 golzinhos ou ambas marcam também. Em Portugal, 2 horas da tarde, aqui é a segunda divisão. Eu tenho o Casa Pia, que vai receber o Penafiel. O Casa Pia é um time que eu tenho gostado de acompanhar ultimamente. Dos últimos 5 jogos, ele perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 4, ele perdeu 1, tá? E o Penafiel, dos últimos 5 jogos, venceu apenas 1. O que é interessante? Essa briga aqui, pelo acesso, o Casa Pia é o terceiro colocado, tá fazendo uma grande campanha. Lembrando que os 2 primeiros, eles sobem direto. O terceiro colocado vai fazer a relegation, vai fazer uma disputa contra o antepenúltimo lá. Só que assim, o Benfica B, ele não pode subir, porque o time B, ele não pode estar na mesma divisão do time principal. Ah, mas pode ser campeão, pode ser o que for, ele não pode subir. E se caso, vamos supor que o Benfica fosse rebaixado, ainda que o Benfica B fosse campeão, ele seria rebaixado também, tá? Ele não pode estar na mesma divisão, ele tem que sempre estar um abaixo. E como ele não vai subir, no momento o Casa Pia está subindo. Aqui está sendo o Ferenc, o Casa Pia está jogando agora enquanto eu estou gravando. Eu não sei como é que tá. Mas é muito importante para o Casa Pia vencer, principalmente porque o Rio Ave está com 2 jogos a menos que ele e o Rio Ave já tropeçou hoje. Tropeçou contra o penúltimo colocado. Então, jogando contra o Penafiel, que é apenas o 9º colocado, eu acredito sim numa vitória do Casa Pia. O Casa Pia jogando em casa é o melhor mandante da competição em 9 jogos, ganhou 7, perdeu 2, fez 15 gols e sofreu apenas 4, jogando dentro de casa. E o Penafiel, como visitante em 9 jogos, venceu apenas 3. Se a gente olhar aqui o histórico, o Penafiel tem um bom retrospecto contra o Casa Pia. Dos últimos 6 jogos ele não perde, só que dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. O Casa Pia dos últimos 9 jogos, em 7 a gente teve menos que 3 gols. E o Penafiel dos últimos 7 em 5 foi a primeira equipe a sofrer. Dito isso, que eu quero explorar, mesmo o Penafiel tendo um bom retrospecto quanto o Casa Pia, essa temporada o Casa Pia tá voando, tem tudo para pelo menos se manter invicto, ele que é o melhor mandante da competição, e dá pra gente ir com o Casa Pia empate anula. É um jogo que eu vou confessar para vocês que eu vou assistir para tentar buscar um back. Dessas 3 vitórias aqui do Casa Pia, eu consegui buscar 2. O Casa Pia é um time que ele normalmente impõe seu futebol ali, pelo menos esses últimos jogos ele tem conseguido demonstrar a sua superioridade dentro de campo, e é um jogo que me interessa, tá legal? Mas se você quiser colocar num bilhete pré-live, vai com um empatezinho anula aí pra ficar safe, tá bom? Placar pra mim desse jogo, 2-0 pro time da casa também, ou até 1-0, beleza? Deixa eu ver, eu não sei se a gente tem mais jogos. Deixa eu ver. Ah, tem esse jogo aqui, ó, da terceira divisão. Eu tenho o Eintracht Braunschweig, que é o time que desceu essa temporada. Ele estava na segunda divisão, foi para a terceira, enfrentando o Vél. O que é interessante aqui? O Eintracht, ele perdeu uma só das últimas 5 e o Vél só ganhou uma das últimas 5. Se a gente olhar aqui a classificação, o Braunschweig ele é o 5º colocado. O sistema de acesso, a mesma coisa que a gente estava vendo agora, de Portugal. Os 2 primeiros sobem direto e o terceiro colocado ele enfrenta o antepenúltimo da divisão de cima, no caso da segunda divisão. O Braunschweig ele está a 1 ponto apenas do terceiro colocado e está a 3 pontos apenas do segundo, tá? E ele tem 1 jogo a menos que o segundo e 2 jogos a menos que o terceiro. Então é o seguinte, é muito importante ele vencer o Vél, que é um time que está na zona do rebaixamento, porque ele vencendo ele já garante pelo menos a terceira colocação. Tá bom? E o Vél tá aqui na disputa para tentar sair da zona do rebaixamento. Ele tá com 22, o 16º está com 22 também, o 15º tá com 23, para ele tá completamente acessível sair. O Braunschweig em 22 jogos fez 37 gols, sofreu 21, e o Vél em 23 jogos fez 34, sofreu 46. O Vél é um time muito over, até porque é um time que sofre muitos gols. Jogando em casa, o Braunschweig perdeu apenas 2 em 11 jogos. E o Vél, jogando fora de casa em 11 jogos, venceu apenas 2 e sofreu 23 gols fora de casa.
O Eintracht dos últimos 8 jogos em 6, a gente teve menos que 3 gols, mas a gente viu ali o Eintracht é um time que sofre poucos gols, e o VEL dos últimos 7 em 5 foi a primeira equipe a sofrer. Dito isso, para essa partida aqui, acredito muito que dá pra gente explorar um Eintracht Braunschweig, né? Difícil falar essas coisas, né? Mas é o time da casa com empatezinho anula. Acredito que ele tem tudo para vencer, o VEL é um time muito mais fraco, um time que tá bem na parte baixa, é muito importante pro Braunschweig vencer, para ele entrar ali na zona do acesso e voltar a temporada que vem para a segunda divisão. Mas como é jogo de terceira divisão, sempre envolve aquele perigo, né? Um jogo bem aberto. Dá para ir com empate anula e dá para buscar gols também. Por mais que o Braunschweig não seja um time over, o VEL é. O VEL é um time que sofre muito gol, tem média de 2 gols sofridos por partida e dá para explorar um mais de gol e meio e até um mais de 2 gols e meio também. Beleza? Mas esse empate anula me pega, tá jogando em casa, só perdeu 2 em casa e o VEL só venceu 2 fora de casa. Pode ser interessante, tá? Quem quiser ir nessa vitória seca, quem quiser dar essa arriscada, faz sem bilhete, faz sozinho, já tá pagando 75% do investimento, não tem por que ficar se expondo muito, beleza? Pra gente fechar, eu tenho um jogo aqui no Chipre, que é do Aris Limassol contra o AEL Limassol. Vamos a Aris contra AEL. É o seguinte, o Aris, se a gente olhar, ele tá um bom tempo invicto, e o AEL dos últimos 5 jogos perdeu 3 e venceu 2. Se a gente olhar a classificação, o Aris é o segundo colocado, está apenas a 2 pontos do líder. O Aris em 17 jogos venceu 10, empatou 4, perdeu 3. É um time que perde pouco. E o AEL em 16 jogos ganhou 5, empatou 3, perdeu 8. Fez 17 gols, sofreu 17. O Aris jogando dentro de casa em 9 jogos ganhou 5, empatou 2, perdeu 2. É um time under, jogando em casa em 9 jogos, fez 9 gols, sofreu 6. E o AEL fora de casa, uma decepção, em 8 jogos venceu apenas 1, empatou 3, perdeu 4. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Aris vem de 7 jogos de invencibilidade, é um time under, a gente viu ali dos últimos 7 jogos em 6, ele teve menos do que 3 gols. O AEL também é um time under, na verdade o campeonato do Chipre ele é under, dos últimos 7 em 5 a gente teve menos que 3 gols. Seguinte, tropa, para essa partida aqui, dá para explorar o mercado de menos gols, tá bom? Agora é o seguinte, um bagulho que eu queria falar para vocês, uma coisa, né? Bagulho não, porque o bagulho é feio. É o seguinte, o Aris, ele é favorito para vencer pela fase que ele está vivendo, tá? Só que o Aris, ele é um freguês do AEL. Se a gente olhar aqui confronto direto, o AEL venceu 12, a gente teve 4 empates e o Aris venceu apenas 3. Dito isso, dá para explorar uma dupla chance pro Aris? Dá, porque o futebol é o momento e o momento do Aris é muito bom, ele tá ali brigando pelo título. Mas historicamente, ele é um freguês, tá? Então, e aí a gente pode acabar tendo um tropeço aqui do Aris, tá bom? Só que, como eu disse, futebol é o momento, eu acredito até que o Aris não perca, no máximo empata, ele mantém aí sua sequência de invencibilidade. Beleza? Placar pra mim desse jogo, 1-0 até um 0-0. Acredito que ele não perde, no máximo empata, por isso que eu iria com um dupla chance. Copa do Nordeste tem o Sergipe contra o Ceará. A Copa do Nordeste, tropa, é um pouco complicado de falar, porque assim, são muitos times e muitos times que se equivalem, sabe? Tudo bem que o Ceará é um time melhor, mas, pô, nesse início de temporada, ainda mais jogando fora de casa, eu prefiro ficar fora, tá? Quando a gente tem um jogo, assim, dos times mais... Por exemplo, se eu tenho um campeonato pernambucano que o Sport vai jogar, tá ligado? É mais tranquilo. Eu tenho um campeonato, pô, da Bahia, que o Bahia vai jogar. Pô, beleza. Agora, a Copa do Nordeste, cara, é bem complicado, tá? Principalmente nesse começo. Conforme for passando o tempo, eu acredito que os times vão se entrosando mais, a gente tem mais possibilidade de fazer entradas, mas é muito perigoso. Mas é porque pra gente entrar tem que ter um favoritismo muito grande, pô, e times que já são acostumados a se enfrentarem, times do mesmo estado, onde o time da grande massa que tá jogando dentro do estado, ele sempre vai estar jogando em casa, não importa qual lugar que ele vai, a torcida dele sempre vai ser maior e é mais fácil da gente entrar, beleza? Tropa, então é isso. Fechamos nossos jogos aqui, pra mim não tem mais nenhum jogo interessante, tá? Poderia ter aqui Pô, esses jogos aqui de Portugal, muito perigoso. O Estoril começou bem, agora tá mal, mas eu não vou contra o Estoril dentro de casa. Passos Ferreira também não é um time lá grande coisa. Famalicão contra Arouca. O Famalicão, ele é muito ruim, mas o Arouca também não é lá grande coisa. Não é o suficiente para eu colocar meu dinheiro. Os outros jogos para mim ainda são mais interessantes. Então é isso, fechamos nossos jogos, espero que a gente tenha uma grande segunda e que a gente consiga fechar o nosso mês com chave de ouro já para vir novas vibrações boas para o mês de fevereiro. Conto com a presença de vocês amanhã, tamo junto no Green no Red, tamo junto, muita fé, pra cima!